Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Boa noite. No Médio Oriente, os Estados Unidos atacam e o mundo sustém a respiração. Em Espanha, o escândalo político já não é só de Sánchez, chega agora a Zapatero. Tudo em cima da mesa, no torto e direito. Miguel Morgado. Boa noite, Miguel. Boa noite, Clara. Muito bem-vindo. Comecemos pelo ataque dos Estados Unidos e a retaliação de hoje do Irão. Estes ataques são ações pontuais ou podem ser o início de algo mais grave que possa acontecer na região? Isto é, na verdade, a continuação de um longo conflito. Um conflito entre Israel e o Irão, por um lado, e um conflito entre os Estados Unidos e o Irão. E os conflitos não são idênticos. Não há como não olhar agora para trás e não ver que a Revolução Xiita no Irão de 1979 não foi uma tragédia incomensurável. Foi mesmo um ponto de viragem para a história do Médio Oriente e, através do Médio Oriente, para a história do mundo. Hoje já nos esquecemos de que o Irão não foi sempre um adversário, um inimigo dos Estados Unidos. Pelo contrário, foi até um aliado muito próximo dos Estados Unidos durante 40 anos. Noutros tempos. Mas tempos curiosos que vale a pena recordar, e eu queria recordá-los rapidamente, mas também queria acrescentar isto. Ao contrário do que muitas vezes se diz, que há ódios ancestrais, neste caso entre o Irão e Israel, nem isso é verdade. Reza Shah Pahlavi, o rei do Irão antes da Revolução Islâmica, da Revolução Xiita, tinha uma espécie de aliança clandestina com Israel. E em momentos muito difíceis para Israel, o Irão deu-lhes a mão. Por exemplo, depois da guerra do Yom Kippur, em que há um embargo total dos países produtores de petróleo a Israel, precisamente pela punição na guerra, é o Irão que vai abastecer Israel de um petróleo que Israel carecia por completo. E não só, por exemplo, a temível polícia secreta do Shah do Irão foi treinada pelos israelitas logo nos anos 60. Mas veja-se como aquela tragédia de facto é tremenda. Não só porque a Revolução Xiita, liderada na altura por Ayatollah Khomeini, vai destruir uma sociedade inteira, e aquilo que se perdeu no Irão é realmente trágico. Eu não estou a dizer só isto porque sou amigo de refugiados iranianos que fugiram dessa revolução, não é essa a razão pessoal. Se bem que a fase final do Shah também não foi propriamente simpática para os iranianos. Não foi, e foi repressiva, e morreu gente, e havia tortura nas prisões do Shah. Mas olhando na retrospectiva, Platão dizia uma coisa muito interessante. Platão dizia que foi preciso a oligarquia dos 30 tiranos em Atenas para ele, Platão, perceber como a corrupta democracia que existira antes até lhe parecia, perante aquela tirania dos 30 tiranos, uma espécie de idade de ouro. E depois de quase 50 anos de Revolução Xiita no Irão, que destruiu uma sociedade que, veja-se, Teherão, em 1970, era o centro do Médio Oriente. Sim. Hoje nós estamos habituados a associar Tel Aviv à modernidade do Médio Oriente, à tecnologia no Médio Oriente. Era Teherão. Em 1965, em 1975, as grandes universidades do Médio Oriente estavam no Irão. Os grandes cientistas, os grandes engenheiros. As pessoas esquecem-se que o Irão, provavelmente, entre 1962 e 63 até 78, 79, foi talvez o país com o maior crescimento económico do mundo inteiro. E não estamos a falar só das receitas do petróleo, porque houve um projeto de modernização muito amplo, de industrialização do Irão. Os tecnocratas à volta do Shah compreenderam na altura que o futuro do Irão não podia estar dependente do petróleo, portanto tentar industrializar o país, urbanizar o país. Emancipou-se as mulheres como não havia nenhum vestígio sequer de similitude em nenhum outro país. Apesar de alguns setores da sociedade não olharem para isso com bons olhos, e muitos deles que ainda hoje permanecem. É verdade, mas é preciso ver que aqui há uma cumplicidade estranha, quer dizer, quem acaba por fazer desmoronar o regime, isto é uma grande lição para nós todos, sobretudo para o Ocidente e para a esquerda no Ocidente. A esquerda no Irão vai fazer uma aliança, hoje completamente absurda, mas na altura fazia sentido, para destruir o regime do Shah, com os clérigos xiitas liderados por Khomeini, que tinham uma visão totalmente medieval, Sim. que nem era consensual no mundo xiita.
muitos xiitas, muitos clérigos xiitas eram adversários de Khomeini porque diziam que devia haver uma separação entre a religião e o Estado. Não era assim nesta nova versão do xiismo que Khomeini Mas ele dizia que antes de ser iraniano era-se do Islão, não é? Esse é que é o grande problema. Quer dizer, o projeto de Reza Pahlavi era completamente diferente. Era de modernização e só se precisa adotar muitas coisas que o Ocidente tinha de superiores, de melhores. Mas eu ia dizer que há uma coligação estranha nessa Revolução de 1979 entre a esquerda iraniana, comunistas, é verdade, mas também social-democratas, com os clérigos. E vão colaborar nos primeiros meses com os clérigos para uma revolução de uma violência e de uma crueldade sem limites, com represálias, violência de execuções de milhares de pessoas, indiscriminadamente, por comitérios revolucionários que faziam justiça popular nas ruas. E as primeiras pessoas a serem vítimas na parede do fuzilamento vão ser os comunistas, vão ser os social-democratas, vão ser os liberais, que tinham visto o Reza Pahlavi como uma espécie de mestre do obscurantismo. Mal sabiam eles que eram os seus aliados. Mas mais do que isso, a extrema-esquerda na Europa vai apoiar a Revolução Xiita perante o protesto das feministas iranianas. As feministas iranianas vão escrever cartas abertas a dizer o que é que vocês na Europa estão a fazer, vocês não fazem ideia da escravidão em que nos vão meter, e mesmo assim as luminárias da extrema-esquerda, por exemplo Michel Foucault na altura, apoiaram a Revolução. E a Revolução foi uma tragédia também do ponto de vista geopolítico, porque o Irão não tinha a veleidade até 79 de ser um líder do mundo islâmico e reclamar esse monopólio da autenticidade e da pureza do islamismo à Arábia Saudita, por exemplo. Portanto, a grande inimizade entre a Arábia Saudita e o Irão são de grande medida dessa data e não é anterior a isso. Há imediatamente uma mobilização do regime, um regime de fanatismo obscurantista medieval, para com dois inimigos em particular. Israel, é preciso não esquecer que a República Islâmica do Irão foi o único país daquela região inteira, e aquela região já teve muitos regimes estranhos, que promulgou como uma espécie de princípio de orientação constitucional o extermínio de Israel. A Síria dos Assad teve uma coisa parecida, mas nunca foi tão explícita. E, claro, a diabolização dos Estados Unidos e, portanto, a ruptura com o grande Satã, tal como se os Estados Unidos apareciam. Mas o ponto é que o Irão quis, a partir desta revolução, reconstruir geopoliticamente o Médio Oriente, à volta da centralidade do próprio Irão. E para isso, inicialmente havia esta ideia de que não vamos juntar Sunna e Shia. Depois, isso caiu pelo caminho, a pureza do xiismo, sobretudo por causa da guerra também com o Iraque, que é uma guerra muito dolorosa e traumática para o mundo árabe e para o Irão. Mas depois acontece que há esta ideia de que o Irão vai querer crescer ou quer crescer uma zona de influência através de organizações e de territórios que vão estar ao seu serviço de uma maneira direta ou indireta. O Hezbollah, que é criado depois com a guerra, com a invasão do Líbano por Israel, com uma ligação direta ao Irão, mas não só, todas as organizações xiitas do Iraque, ainda sob Saddam Hussein, acabam por ficar sob a esfera de influência do Irão, mais tarde ou mais cedo, e aí é preciso dizer, estas coisas são tão irónicas, mas a invasão do Iraque, essa grande catástrofe geopolítica, a invasão do Iraque por W. Bush, pelos Estados Unidos da América em 2003, vai ser o maior serviço que alguém fez ao Irão. Até hoje, o Irão era um país completamente marginalizado e aproveita esse momento para tomar conta daquilo que era o seu inimigo tradicional, que era... Mas mesmo assim, Miguel, com tanto potencial, como é que se tornou naquilo que é hoje, como muitos dizem, um tigre de papel? E é um tigre de papel. Este regime, é preciso não esquecer que este regime, ao fazer crescer estas veleidades imperialistas de expansão missionária de um xiismo fanático e em colisão com os outros Estados árabes, porquê que os Estados árabes não reclamaram destes ataques que foram feitos por Israel? Por Israel, que continua em guerra com o Irão. Os Estados Unidos pararam os ataques. Há grandes divisões também entre Estados árabes, como sabemos. É verdade, mas é que para todos eles, o inimigo principal era o Irão. Era o Irão. E isso foi algo que culminou em 2017 com os Acordos de Abrão. Se Trump tem um grande trunfo diplomático para mostrar do primeiro mandato que fez, foram os Acordos de Abrão. Sudão, Marrocos, Bahrein, Emirados Árabes Unidos vão reconhecer Israel e reatar relações diplomáticas com Israel. Porquê? Porque o problema de Gaza tinha sido resolvido. O problema da Cisjordânia tinha sido resolvido. Não tinha sido resolvido. Aliás, é a primeira vez que Israel não tem que dar nada em troca aos países árabes para ter algum reconhecimento em contrapartida. Porquê? Por causa do Irão. O Irão tornou-se uma ameaça existencial para todos os seus vizinhos. Miguel, para fecharmos, porque o nosso tempo está a correr muito rapidamente, Israel lançou os primeiros ataques para anular a capacidade do Irão de enriquecer o seu urânio e ganhar e poder construir uma arma nuclear. A verdade é que diz que não quer acabar com o regime. Os Estados Unidos acompanham nessa ideia, apesar de muitas desconfianças. O que eu te pergunto é, se eles dizem que é o povo iraniano que tem de decidir,
Na verdade, e daí há pouco aquelas perguntas do que foi e do que é, na verdade, nós conseguimos perceber o que quer a maioria do povo iraniano? Nós não sabemos o que é que quer a maioria do povo iraniano, porque nestas sociedades ultra-repressivas, enfim, é muito difícil saber qual é o sentir. E ainda por cima de uma população etnicamente muito diversa. Precisamente. É um país enorme. Há, sobretudo nas grandes cidades, uma grande alienação das pessoas com menos de 40 anos relativamente ao regime. Isso há. Uma certa indiferença, total indiferença relativamente aos objetivos revolucionários. E mais abertos ao mundo. E um desejo de grande abertura ao mundo. Isso existe. Mas o Irão não é só Teherão e não é só a gente mais jovem, embora seja um país bastante jovem. Agora, os objetivos de Israel. Israel tem no seu historial duas iniciativas que inspiraram para este ataque, para tentar destruir o programa nuclear do Irão. Que foi duas tentativas muito bem sucedidas. O ataque em 1981 ao programa nuclear iraquiano, que destruiu o programa nuclear iraquiano. É um facto. Em 1981. E toda a gente protestou e toda a gente percebeu que era um trabalho sujo que só Israel poderia fazer. Como dizia todos os países o chanceler, Israel está a fazer o trabalho sujo para nós. Como o Riad diz e como o Abu Dhabi diz, como a Jordânia diz, como a... Quer dizer, todas essas capitais estão agora a respirar de alívio. Mas não foi só de 1981. Em 2007, há muito pouco tempo, Israel, com um ataque muito parecido, clandestino, contra o direito internacional, como agora se diz, destruiu o programa nuclear da Síria, que era um inimigo existencial de Israel. Agora Israel sentiu-se confiante, mas o Irão já tinha a experiência desses dois ataques primeiro. Por isso é que fez as suas estruturas de grande profundidade e tornou muito mais difícil a sua destruição. Daí ter que se contar com os Estados Unidos. Israel não precisa só de destruir o programa nuclear iraniano. Precisa de isolar o regime. E Israel quer mesmo que aquele regime caia. Pela razão de que em Israel as pessoas, e a maior parte da população, não é só a elite governamental, a maior parte da população acredita que se o Irão puder, destrói Israel. Israel é um Estado tão pequenino, com um território tão exíguo, que não se pode dar ao risco se quer que essa possibilidade surja. Portanto, é o programa nuclear e o regime. Porquê? Porque se ficarmos por aqui, de acordo com as Forças Armadas israelitas e o próprio governo israelita, se ficarmos por aqui, o Irão vai, com este regime, vai tentar prosseguir o programa nuclear, agora com muito mais vontade, porque sabe, tal como aconteceu na Coreia do Norte ou no Paquistão, quem tem armas nucleares vê o seu regime protegido indefinidamente. Quanto aos Estados Unidos, aí o dilema é muito maior. Porque Trump tem uma plataforma eleitoral que é muito diferente da de Bush em 2003, quando as ideias da mudança de regime pela força ainda eram, de certa maneira, plausíveis. Bem, para mim nunca foram plausíveis, mas para muita gente era plausível. Democratizar o Iraque, depois teria um efeito contágio sobre o resto do Médio Oriente. O que aconteceu foi que o Iraque se tornou um Estado falhado, claro, que se tornou ainda por cima um satélite do Irão. Portanto, Trump agora diz, sim, se calhar vamos utilizar outra vez regime change, que é uma palavra que era anátema para os trumpistas até há pouco tempo, porque era dos neoconservadores, de W. Bush, e o grande fracasso geopolítico que isso está associado. Mas, na verdade, eles não sabem bem o que querem, porque a última coisa que os Estados Unidos também quer, ou a Europa, é que o Irão se torne um Estado falhado, como o Iraque foi durante 15 anos. A catástrofe humanitária, as longas correntes de refugiados e as consequências geopolíticas com o aparecimento de organizações como já tivemos no passado, a Al-Qaeda, depois o Estado Islâmico, ou até de um governo igualmente fanatizado, mas noutros termos. Nunca se sabe. Portanto, muita cautela. Às vezes é só estar a mexer num ninho de vespas. Nunca se sabe muito bem o que é que vai acontecer. Teremos a oportunidade, certamente, nos próximos tempos, nos próximos programas, de analisar tudo o que vai acontecer naquela região. Falemos aqui do que está a acontecer aqui ao lado em Espanha, com Pedro Sánchez a tentar resistir, mas as revelações não param. Há suspeitas, há documentos, há ligações que envolvem agora também José Luís Zapatero. O Sánchez tem ainda condições ou não para continuar no poder? Como é que ele está a conseguir manter-se com tudo isto a acontecer? É preciso perguntar quão fundo Sánchez vai arrastar a Espanha consigo para esta crise, que já não é uma mera crise governamental, mas uma crise institucional e até do próprio Estado de Direito. A imagem mais simbólica deste fim de semana foi uma conferência de imprensa dada por Sánchez na Moncloa, portanto no Palácio Governamental, sem qualquer jornalista na sala de imprensa. Ele falou sozinho e não havia nem uma única pessoa. Havia a sua assessora de imprensa sentada lá num cantinho, naquelas dezenas de lugares vazios. Sánchez é um homem só no poder, mas dono de uma máquina que é um polvo que agora já não é só Ábalo, já não é só Santos Serdán e Koldo, agora já se percebeu que envolve muito mais ministros, e não só outros ministros. Agora já temos o escândalo do resgate da Aero Europa, que era uma empresa, uma companhia aérea privada que foi resgatada com termos leoninos para o Estado espanhol, que na altura foi Sánchez a liderar a fase final das negociações, e com a mulher dele que tinha trabalhado, a mulher de Sánchez, Begoña Sánchez, que tinha trabalhado também para o consórcio da Aero Europa uns anos antes.
Mas, quer dizer, coisas inacreditáveis o que sabemos hoje sobre a questão da... Corrupção. Na verdade, estamos a falar de corrupção. Prostituição. Agora, como tudo aquilo era também uma rede de prostituição, utilizavam-se prostitutas não só para satisfazer Ábalos, que dizia-se um feminista, sou um feminista porque sou socialista, dizia ele, aplaudido por todo o PSOE e por todo o SUMAR, quando, na verdade, fala inclusivamente da degradação que é a prostituição. Agora sabe-se o recurso que ele teve a prostitutas para fruição pessoal, mas não só. Eles usavam as prostitutas para aliciar contratos nas adjudicações de obras públicas. Punham-se prostitutas em cargos de empresas públicas em Espanha. Portanto, isto está a ultrapassar os limites da... Mas, Miguel, se o caso alastrar a Zapatero, o que é que sobra do PS espanhol? Mas é preciso agora falar de Zapatero. É muito importante falar agora de Zapatero. Sánchez foi sempre o sucessor de Zapatero, embora não tenha sido bem sucedido à primeira para tomar conta do PSOE. O que é que se transformou Zapatero depois de sair do governo espanhol? Ele tornou-se, pensávamos nós, um Schröder espanhol. Schröder foi o chanceler alemão que se vendeu aos russos, tornou-se chairman da Gazprom, é hoje um homem milionário e andou a servir os interesses russos estes anos todos. Sim. Uma vergonha para a esquerda europeia, para a esquerda democrática europeia, uma nódoa indelével. Zapatero tornou-se igual, mas com a Venezuela. Com a Venezuela e com os castros, com o regime castrista comunista totalitário em Cuba. Mas agora há pior, porque agora a suspeita e as acusações que pendem sobre Zapatero é que a empresa petrolífera, monopólio estatal venezuelano de extração de petróleo, teria pago a um conjunto de pessoas do governo espanhol, através de Zapatero, para obter ganhos diplomáticos e de outro tipo. Vou só dar dois exemplos. Toda a gente está lá lembrada da revolta contra o regime de Maduro, em 2019. E, na altura, Juan Guaidó tornou-se uma espécie de presidente que contestava as eleições fraudulentas de Maduro. E a Europa reconheceu Juan Guaidó como uma espécie de presidente interino. Espanha também, em 2019. Sánchez também. Mas depois, muito rapidamente, a Espanha mudou de opinião. E agora o que se diz foi que foi a influência de Zapatero, por subornos ao governo espanhol e que envolveria o próprio Sánchez, para mudar essa posição diplomática. É muito sintomático que no Twitter, Juan Guaidó faz as piores denúncias a Sánchez e a Zapatero nestes termos que eu estou a dizer. Gaidó não veio para a Espanha viver? Claro, ele depois teve que viver para... Ele depois teve que ser exilado. Porque, enfim, estava a ser vítima também lá da perseguição. Tal como o mais recente também, sim. Vêm todos para a Espanha. Mas agora, o que nós começamos a perceber é que a influência de Zapatero era provavelmente mais sinistra do que simplesmente alguém que se tinha vendido aos interesses da Venezuela, alguém que andou a defender o regime cubano, no mundo hispânico e no mundo em geral. Agora parece que, segundo as acusações e as suspeitas que vão crescendo, há de facto essa ligação que, a ser verdade, e nós por enquanto ainda não sabemos, porque não há nada já definitivamente comprovado, mas a ser verdade é um escândalo sem precedentes na história das democracias europeias nos últimos 50 anos, certamente. Sim. Poderia ser só falta de decência, mas é muito mais do que isso. Há muito mais do que isso. E agora o que parece que a estratégia de Sánchez é de fuga para a frente, a tentar condicionar o juiz a uma declaração veemente de um ex-presidente do Supremo Tribunal espanhol, onde ele diz que o Estado de Direito está em risco por perseguição à independência do Poder Judicial. E agora chegou a altura de os políticos portugueses, porque a esquerda portuguesa, não só Bloco de Esquerda, o LIVRE também, como aliados do Mais Madrid, do SUMAR e do Podemos, mas o PS português, como aliado do PSOE, está na altura de deixar o seu silêncio, porque são muito rápidos a falar dos atentados ao Estado de Direito nos outros países europeus, porque os há, no leste da Europa. A verdade é que nós estamos perante atentados ao Estado de Direito em Espanha neste momento. E o que é que as instituições que defendem esse Estado de Direito podem fazer? Uma espécie de impeachment em Espanha ou não podem fazer nada? No caso europeu estão previstos os processos que têm sido seguidos, nomeadamente contra a Hungria e contra a Polónia. Apesar de tudo, a Espanha é um país muito mais influente nas instituições europeias e tem conseguido bloquear qualquer tipo de discussão a esse nível. Mas parece-me que os indícios nesta fase que pendem já sobre Sánchez e as responsabilidades de Sánchez, para além de abranger uma quantidade de gente muito grande do PSOE, um partido que no dia antes das rusgas à sua sede em Madrid encomenda um caminhão para fazer sair caixas com provas para escapar à justiça. Isso é obstrução de justiça. Claro. Um partido que está no governo fazer uma coisa dessas. Portanto, a Europa tem que estar de olho nisto, mas o que eu estou a dizer é que a nossa esquerda portuguesa, tão aliada da esquerda espanhola, também tem que se pronunciar sobre isto. Não podem ficar em silêncio eternamente. Vamos às rubricas habituais, começando pelo inferno. Quem é que o Miguel colocou no inferno hoje? Pus a atual diretora da National Intelligence, uma espécie de serviço de informação para o exterior que os Estados Unidos têm,
uma senhora chamada Tulsi Gabbard. Ela foi nomeada por Donald Trump, já neste mandato, e ela, nesta imagem, está a fazer declarações em março deste ano, não foi há 2 ou 3 anos, foi em março deste ano, sobre o programa nuclear iraniano. E ela diz que, de acordo com as informações que tem da instituição que ela dirige, que o programa nuclear iraniano que existiu no passado não tinha sido continuado pelo governo. Havia algumas coisas estranhas, sim, é verdade, urânio enriquecido acima do que é preciso para fins civis, mas que o programa nuclear não estava em curso. Bem, chegamos ao ataque americano, há 2 dias, e Trump perguntam a Trump, olha que a sua diretora da National Intelligence diz que não há aí bombas nucleares ao virar da esquina no Irão. E ele respondeu, e ela está a mentir. O que é que esta senhora fez? E Israel é que tem razão. Esta senhora, em vez de se demitir, foi fazer uma declaração lamentável onde diz que os mídia deturparam as declarações delas de março. O problema é que a declaração dela está escrita e filmada. Claro. E então teve que se fazer um sofisma enorme para dizer, bem, eu disse que o programa nuclear não tinha prosseguido, mas que podia prosseguir. Enfim, todas as pessoas, isto vale para a Espanha, por exemplo, no PSOE, em que estamos a assistir a figuras iguais, mas vale também para Portugal. Sectarismo partidário é também uma maneira de pôr um prego nas democracias. Portanto, nós queremos pessoas com dignidade própria, com liberdade de pensamento e que às vezes estão em desacordo com os seus chefes partidários. Isso custa. Eu também já estive num partido em que discordava do líder partidário. É azar, nós vamos embora, demitimos, vamos à nossa vidinha, não faz mal nenhum. Em democracia ninguém morre. Noutros regimes é que as consequências são mais pesadas. Aqui ninguém morre. Cada um vai à sua vida. Estas perdas de dignidade é que são uma degradação das instituições e, claro, depois as pessoas começam a suspeitar dos protagonistas que têm, mesmo quando eles são eleitos diretamente pelo povo. Agora, o purgatório. E quem está? Bem, está Mark Rutte. Mark Rutte é o atual secretário-geral da NATO, que está a preparar a cimeira que começa amanhã. Portanto, ele teve muito atarefado esta semana, que ainda por cima coincidiram com os ataques. Não só de Israel ao Irão, mas dos Estados Unidos, um membro da NATO. Ele hoje colocou-se ao lado de Israel nesses ataques. Colocou-se ao lado de Israel. Mas não houve nenhuma reação, por exemplo, ao ataque à base norte-americana. Mas com aquelas formulações que, coitado, ele não tem autonomia política, ele é secretário-geral da NATO, ele está a tentar arranjar um grande consenso e é muito difícil, como iremos ver. Mas, quer dizer, que são aquelas formulações que os líderes europeus eles são peritos nisto. Quer dizer, apoiamos os Estados Unidos porque aquilo está dentro do direito internacional. Porque se não estivesse dentro do direito internacional, mesmo que servisse um propósito político salutar, já não podia ser. Enfim, confusões à europeia, à cabeça europeia. O Mark Rutte, é preciso dizer que ele foi primeiro-ministro holandês durante vários anos e foi sempre um primeiro-ministro fraco. Os liberais sempre um primeiro-ministro fraco. Agora, ele vai tentar agora nesta cimeira fazer 2 coisas. Apaziguar os Estados Unidos, Donald Trump, a dizer que os europeus estão disponíveis para fazer agora cumprir os seus compromissos e garantir que os europeus cumprem de facto os seus compromissos, que neste caso são financeiros, certo, de alcançar a meta dos 5% em despesas até 2035. Houve, no entanto, o problema de Espanha. Mas há aqui umas nuances. Houve o problema de Espanha. E então, Sánchez foi trazer e esfregar na cara da oposição que a Espanha era uma exceção. Exato. Era uma exceção, tinha conseguido uma exceção. Por acaso, Rutte hoje fez declarações a dizer, não há exceções para a Espanha. Não há nenhumas. O ponto é este, 5% até 2039. Cada Estado poderá seguir um ritmo mais ou menos seu até lá. Certo. Sabendo que, na verdade, despesas militares serão só 3,5%. Não são 5%. Sim. Porque os outros 1,5% é para infraestruturas que que melhorem a eficiência das capacidades militares. Autoestradas, cibersegurança, 5G, coisas desse tipo. Portanto, é 3,5%. A Espanha não pode dizer que não vai lá chegar porque não há exceções dentro da NATO. O Sánchez, que minta se quiser ao seu eleitorado em Espanha, mas aqui na Cimeira não vai poder mentir. Agora, o que vai acontecer é outra coisa. Isto é que vamos ver se a NATO é capaz de fazer. A NATO diz que agora, todos os anos, vai haver uma espécie de revisão, uma espécie de troika, que vai verificar se os Estados estão realmente a fazer com que se comprometeram. Porque até agora os Estados europeus também prometeram muita coisa e depois não cumpriam. E isso vai valer para Portugal também. E vai-se verificar não só se estamos a gastar o dinheiro, mas estamos a gastar o dinheiro sem aldrabices. Os Estados europeus são especialistas em gastar o dinheiro com aldrabices para depois os americanos não nos chatearem tanto. Portanto, todos os anos estes Estados-membros da NATO vão ser sujeitos a este escrutínio. Vamos ver o que é que acontece quando um Estado-membro não estiver a cumprir os seus objetivos. E, portanto, para uma organização como a NATO, isto também não tem grandes precedentes. Vamos ver como é que isto corre. Isto vai ficar nos ombros deste senhor Mark Rutte, que volta a dizer como primeiro-ministro holandês e depois como figura importante no seio do Conselho Europeu naqueles anos da Troika, da crise da zona euro, nunca se pautou por ser um líder particularmente afirmativo. Vamos ver como é que ele vai ser como secretário-geral. Como é que ele se vai seguir. E, finalmente, o paraíso.
E quem lá temos? Bem, no Paris vamos voltar à teoria política. Vamos pôr uma senhora que morreu há 50 anos, e essa data redondinha que estamos agora a utilizar, uma senhora que foi a maior filósofa política do século XX, esta senhora que está na imagem, chamada Hannah Arendt. Ela era alemã, judia, que fugiu, como muitos outros judeus alemães e austríacos, da tirania de Hitler. Fugiu primeiro para a França e depois para os Estados Unidos. E ela foi enviada depois, nos anos 60, como correspondente da revista New Yorker, ela vivia em Nova Iorque, para fazer a cobertura do famoso julgamento do Eichmann, Adolf Eichmann, o famoso SS que é apanhado na Argentina pelos serviços secretos israelitas. E ela tem uma tese sobre o mal, sobre porque é que nós praticamos o mal, uma tese muito controversa, mas também o julgamento de Eichmann foi um momento de viragem na história de Israel e na história do Médio Oriente. E ela foi protagonista na interpretação que fez da figura do Eichmann. E é essa como uma frase dela, de um livro que ela nunca chegou a acabar, ela morreu entretanto, A Vida do Espírito, que eu gostaria de terminar, porque fala muito, acho eu, aos tempos que estamos a viver, sobre a prática do mal. E ela escreveu que a verdade triste é que a maior parte do mal que é praticado pelas pessoas é feito por aqueles que nunca se decidem verdadeiramente se querem ser bons ou se querem ser maus. Sem dúvida. Hannah Arendt, 50 anos que ela morreu, e como refugiada no caminho para os Estados Unidos. Ela viveu em Lisboa uns meses à espera, como tantos outros judeus, à espera de uma passagem para os Estados Unidos, ali na zona do Intendente. Está fechado o programa por hoje. Miguel Morgado, Torto e Direito, regressa na próxima segunda-feira. Até lá, Miguel. Muito obrigada e muito boa noite. SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt.